Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas. Lembra como nós terminamos o nosso último capítulo? Eu tenho 3 pontos que me norteiam. E esses pontos eu descobri não faz muito tempo, aproximadamente 10 anos. Antes disso, eu era uma mãe controladora, abusiva, manipuladora. Isso não quer dizer que eu deixei de ser, não. Mas eu fui me tornando uma pessoa melhor quando eu fui me conhecendo. Então eu vou compartilhar com vocês quais são os 3 pontos. O primeiro ponto, quando eu me tornei mãe, eu tinha 2 caminhos. Ou eu excluía toda a minha vida, ou eu incluía as minhas filhas na minha vida. Esse foi o meu caminho. E essa é a primeira regra da constelação, incluir. Incluir as minhas filhas em tudo que eu faço não é fácil. E é claro que eu tenho ajuda para que isso aconteça. Mas, por exemplo, agora eu estou aqui gravando e elas estão ali atrás desenhando. E por quê? Porque esta é a minha vida. E elas vieram fazer parte da minha vida para depois elas poderem ter o quê? A vida delas. E para elas poderem ter uma vida incrível, a minha vida tem que ser incrível. E sabem por quê? Porque os filhos, eles são aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto é a ordem. Eu ponho as minhas filhas no lugar delas. E para isso, eu fico no meu lugar. Laura, mas como você faz isso empreendendo? Não é fácil. Mas o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho uma rotina para ser cumprida. E eu vou colocando tudo em ordem. E vou explicando para elas. Por quê? Se eu mostrar para elas que eu sou perfeita, ou que eu dou conta de tudo, ou que eu não sinto dor, sabe o que vai acontecer? Elas vão olhar para a minha jornada e vão achar que foi fácil. E não necessariamente é fácil. Então, eu ponho tudo na ordem. E na ordem, elas são para mim a minha prioridade. Elas são a minha vida. Mas eu também tenho vida. E eu também tenho sonhos. Então, colocar na ordem é elas entenderem que elas são muito importantes para mim, mas que eu também existo. O meu primeiro pilar, ele está totalmente baseado em todas as dores que eu sinto. Eu vou relatar um pouco das minhas dores e pode ser que faça sentido para vocês ou não faça, que vocês tenham outras, mas é só para a gente abrir o campo e começar a entender. Quando eu fui mãe pela primeira vez, eu não entendia que eu ia conseguir ser mãe, que eu ia conseguir amamentar, dar banho e que ao mesmo tempo eu ainda ia conseguir ficar bonita para sair com meu marido. Parecia que ou era uma coisa ou era outra. Trabalhar, então, era algo que rasgava meu coração. Quando eu resolvi empreender e ser psicóloga, eu ainda tinha meus restaurantes. Então eu tinha uma jornada dupla. Eu era mãe, eu tinha que tocar os restaurantes, eu tinha que fazer supermercado, eu tinha que cuidar de mim e eu ainda tinha que ir para a faculdade. O que aconteceu nesse momento? É claro que não sobrava tempo e eu não conseguia encaixar a rotina de levar e buscar na escola. Então naquele momento eu tinha uma pessoa que me ajudava. Então, todo dia ele ia lá, pegava as meninas e ele trabalhava comigo no restaurante. Ele era a pessoa que ficava no valet. E aí, no momento de descanso dele, o que ele fazia? Ele ia lá e pegava as minhas filhas na escola. Por que eu estou contando essa história? Era ele que ia buscá-la todos os dias. E um dia, um amiguinho da Luana perguntou para ela. E um dia o amiguinho da Luana disse para ela: nossa, o seu pai é muito feio e eu acho que você não tem mãe, porque ela nunca vem aqui. E aí eu perguntei para a Luana: Lu, como você se sentiu com isso? Como você reagiu dentro de mim? Vocês já passaram por uma situação dessa? Dentro de mim eu tinha vontade de ir lá na escola, uma dor no peito que vocês não têm noção. E aí, para minha surpresa, a Luana respondeu o seguinte: a minha mãe trabalha, ela estuda e por isso ela não veio me buscar. Aí sabe o que o amiguinho falou para ela? Então a sua mãe não te ama. E quando ela começou a me contar isso, a minha lágrima caía e por outro lado eu tinha uma raiva que me tomava conta de mim. E foi tudo tão misturado, tudo tão junto. E aí ela falou: sim, a minha mãe me ama. Ela me ama tanto que ela ainda tem vontade de fazer coisas.
E a sua mãe? Cadê ela? E aí, nesse momento, a Luana me conta que a mãe para o carro e desce. Toda desarrumada, redonda, desse tamanho. E aí fala para ele, começa a conversar com ele, né? E aí ela olha e fala assim, a minha mãe está estudando, mas a minha mãe é muito mais bonita que a sua mãe. E eu vou te contar uma coisa, minha mãe é feliz. Olha a cara da sua mãe. A hora que a minha filha me deu essa resposta, eu parei, eu olhei, e ali começou a fazer sentido o meu caminho. Para e observa e pergunta para os seus filhos como eles estão te vendo. Sabe por quê? Para mim, a maneira com que os meus filhos me veem é muito importante. Não porque eu preciso da aprovação deles, mas porque eu quero ser o melhor exemplo que eu possa ser para eles. Porque o impossível é somente algo que você ainda não conquistou, mas que eu estou aqui para contribuir que você conquiste. É uma honra caminhar com vocês. Beijos na alma.